Fala, investidores! Eu sou a Bruna, você está no canal Ela Investe e aqui a gente vai conseguir compartilhar todas as nossas experiências no mercado financeiro. Como você pode ter visto no título do vídeo, a gente vai falar um pouco hoje do MXRF11, que é um dos fundos mais procurados por muitos investidores e eu tenho certeza que você já ouviu falar. Justamente por ser um fundo com preço acessível, estando hoje em torno dos 10,60 e além disso é um fundo que também paga em torno de 1% ao mês de dividendo. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o quanto eu consegui ganhar com os dividendos investindo 12 meses no MXRF11 e também mostrar se as minhas cotas valorizaram ou desvalorizaram, se realmente valeu a pena ou não investir nesse fundo e também mostrar uma planilha que pode ajudar e muito a descobrir o preço ideal do MXRF11 na hora de você aportar. Se você ainda não comprou e deseja adicionar o MXRF11 em sua carteira, uma das principais dicas que eu posso te dar sem sombra de dúvidas é para você não investir somente pelo dividendo e pelo baixo valor da sua cota. E eu tenho certeza que provavelmente você já ouviu falar da importância do indicador do P sobre VP para saber se ele está valendo a pena comprar ou não. Qualquer tipo de fundo imobiliário possui esse indicador, e ele mostra se você está comprando aquele ativo por um preço maior ou menor do que ele realmente vale. Então, para facilitar, o P sobre VP ele é um indicador que varia em torno do número 1. Caso ele esteja maior do que 1, significa que você está comprando algo mais caro. Seria a mesma coisa do que você comprar algo por 1,05, sendo que na verdade ele vale apenas 1. Só que esse indicador, ele é só uma das coisas que você deve analisar na hora de adicionar ou aportar em qualquer fundo imobiliário, já que o fundo precisa, acima de tudo, ser bem gerido, ter uma boa carteira e ser diversificado. E muitas vezes a gente acaba nem se atentando nisso. A gente pode usar o P sobre VP como um termômetro e evitar comprar o fundo com um valor muito acima do normal. Mas é sempre importante lembrar que um fundo com P sobre VP baixo não significa que você vai estar arrasando e fazendo um ótimo negócio. Até porque pode ter um motivo por trás. Ele pode estar com um problema e a gente nem saber, por isso que o P sobre VP está mais baixo. Tá? Então é muito importante você analisar o fundo, ver se ele é bem gerido e o momento que ele realmente se encontra. Eu, particularmente, levo mais em conta a porcentagem que o FII ocupa na minha carteira na hora de aportar. Se eu tenho um FII que está muito para trás, se está com uma porcentagem menor do que deveria, eu aporto mais. Se não, eu espero, independentemente do P sobre VP daquele fundo. Contanto que ele esteja com bons fundamentos, eu sigo aportando. Está atrás em porcentagem, aporto. Passou, está bem valorizado, acima, eu dou uma pausa e espero um pouco. Mas isso depende de pessoa para pessoa, porque se o seu foco é apenas o ganho de dividendos, você só tem que aportar mensalmente, porque se você está aportando regularmente num FII bom, o que importa para você é o dividendo que vai cair na sua conta. Então vamos para o que realmente interessa. No site Funds Explorer, você vai poder encontrar todos os detalhes sobre o MXRF11 e qualquer outro fundo imobiliário, tá? Todos os dados, indicadores, relatórios que são postados mensalmente você encontra aqui. Então aqui a gente tem a liquidez, último rendimento, dividendo dos últimos 12 meses, patrimônio líquido e também temos o P sobre VP, aquele famoso indicador que a gente falou mais cedo no vídeo, que, como vocês podem ver, está maior que 1, está 1,05. Cabe da sensibilidade de cada investidor. Tem investidor que não tolera um PVP muito acima de 1,02, 0,3 para fundos de papel, tá? Eu, particularmente, para mim, não vejo problema até 1,05. Mas na planilha que eu vou mostrar daqui a pouco, vai ficar mais fácil de a gente poder chegar a um preço ideal e ter um termômetro melhor para saber o preço que o MXRF11 realmente vale. Então aqui, se você descer, vai ter todos os detalhes. Se vale realmente a pena investir, o dividendo que ele paga aqui, ó, dividendo dos últimos 12, 6, 3 meses, o último dividendo, tá? Aqui você vai poder encontrar todas as informações, inclusive o relatório gerencial. Isso é muito importante. Já saiu do mês de junho, inclusive já saiu até do mês de julho. Todo mês sai relatório do fundo imobiliário. Então é bom você sempre estar alerta. Não precisa necessariamente acompanhar todo mês, mas, né, de tempos em tempos, dá uma olhada para ver como anda o fundo que está na sua carteira, tá? Aqui, como você pode ver, eu vou dar uma breve passada aqui, só para você ver como é bem completo. Tem o comentário do gestor, tem o objetivo do fundo, tá? Dizendo do que o fundo realmente se trata. Se a gente for descendo, tem a evolução do valor da cota, o volume negociado. Você pode ver que o volume vem aumentado bastante, tá? Nos últimos anos. É um fundo bem conhecido. Rentabilidade, tá? Comparação com os outros indicadores, o NTNB, que é o IPCA,
o IFIX, que é um índice com todos os fundos imobiliários, né, os principais fundos imobiliários, o valor da cota mais rendimento. Então, a gente pode ver que o valor da cota mais rendimento basicamente bate todo mundo no momento. Tem momentos que ele fica mais baixo, perde um pouco para o IPCA, mas ele tem uma boa performance. Isso é um bom indicador para o fundo, tá? E além disso, tem todo o portfólio da carteira, para a gente ver, ó, 75% do patrimônio do fundo está investido em CRI, que é um título securitizado de renda fixa. É bom a gente saber também como funciona, para saber onde a gente está colocando o nosso dinheiro, tá? Mostra os fundos imobiliários que ele tem exposição, o SPVJ11, LPLP11 e assim por diante. Então, eu aconselho a todos, antes de investir, dar uma lida, saber onde você realmente está colocando o seu dinheiro. Partindo desse princípio, vamos vir aqui para o que realmente importa. Essa planilha, mais uma vez, não é uma fórmula mágica, não vai dizer o preço ideal certeiro, isso é só um parâmetro, um termômetro que a gente vai ter para poder saber mais ou menos até que ponto você aceita comprar. Até porque essa planilha vai ser utilizada parâmetros que podem ser diferentes para mim e para você. Primeiro, eu vou disponibilizar, tá? Vai estar na descrição do vídeo. A gente vai colocar o nome do FII, setor do FII, e aqui já vai estar programado pelo Google Finance para colocar a cotação atual do fundo. Tem um atraso de 20 minutos, mas não vai fazer muita diferença. Aqui, a gente vai pegar a média dos dividendos, tá? Deixa eu consertar aqui. A gente vai pegar a média do dividendo que ele paga, em termos financeiros, não porcentagem. No Funds Explorer, a gente consegue dar uma olhada aqui, ó, em valor. Tá vendo? Essa fileirinha aqui, valor. Então, a gente pode ver que no último ano ele pagou em torno de 0,12 centavos por cota, 0,11, 0,8, 0,12, fica nessa faixa. A gente pegando todo o histórico do fundo, a gente vê que os dividendos giraram entre 0,6 centavos e 0,12 centavos. Então, cabe a você ver o seu perfil. Eu, como sempre, sou mais conservadora. Então, eu considero que ele pague 8 centavos por cota de dividendo. Eu vou usar esse parâmetro. E a gente vai ver como a alteração desses parâmetros altera também o preço ideal. Como a média dele foi entre 6 centavos e 12 centavos de dividendo, a média desde o início do IPO, eu vou considerar um dividendo mais conservador, tá? Então, eu vou considerar a média de dividendo que ele paga de 0,8 centavos. Agora, a gente vai para a segunda parte, que é essa parte aqui do IPCA. O que é o IPCA? Né? A gente vai vir aqui no site do Tesouro Direto e ver os títulos aqui do Tesouro IPCA, tá? Como a gente quer investir para longo prazo, eu vou pegar um Tesouro IPCA de 2040. Ele está pagando IPCA mais a taxa de 5,40. Investimento de renda variável se tornar realmente atrativo, a gente precisa ter um ganho maior do que o IPCA, mais 5,40. Senão, a gente fica em renda fixa e não corre um risco maior. Então, a gente vai colocar aqui e ver qual é essa taxa pré-fixada que o Tesouro está pagando. Hoje, ele está pagando 5,4%. Beleza? A gente vai para a última fileira, que é o prêmio. O que seria o prêmio? É o que você quer ganhar a mais por você estar tomando mais risco. Então, se eu não estou em renda fixa e eu quero ganhar mais, eu vou correr mais risco. Para isso, eu tenho que ganhar mais do que a renda fixa. Então, o prêmio nada mais é do que um parâmetro que vai depender de cada investidor. Depende da sua análise e a sua consideração sobre o fundo. Eu considero o MXRF11 um fundo mais arriscado do que o HGLG, por exemplo, apesar de ser de tijolo. O HGLG, para mim, é o melhor fundo imobiliário que a gente tem. Um fundo bem gerido, um fundo sólido. Então, eu não quero um prêmio muito alto para ele, porque ele é um fundo estável. A gente não tem muita surpresa com ele. Então, eu coloco para ele em torno de um prêmio de 2%. Para o MXRF11, eu já considero um prêmio em torno de 4%. Então, vamos ver o que acontece. 4%, eu colocando de prêmio, daria um preço ideal de 10,21. Ou seja, até 10,21 eu estou aceitando comprar MXRF11. Acima disso, para mim, já fica um pouco caro. Como a gente pode ver, ele está a 10,60. Ou seja, ele está 4,02% mais caro do que ele realmente deveria estar pela fórmula do preço ideal. Tá? Eu coloco entre aspas, porque tudo depende de parâmetros, tudo depende do termômetro que você vai usar para poder tomar a sua decisão. Como você pode ver, esse fator deu de 1,04, o que dá mais ou menos quase o P sobre VP de 1,05 aqui do MXRF11, tá? A gente não está tentando arranjar a fórmula, a gente só está vendo que, pelo parâmetro que eu usei, deu mais ou menos o mesmo
o mesmo ágio. Caso a gente altere esse parâmetro, por exemplo, não, eu considero o MXRF11 um fundo muito mais arriscado, para mim, eu quero um prêmio de no mínimo 5%. Então, o máximo que eu aceito pagar vai ser 9,23. Então, ele já está 13% acima do que eu aceito pagar. Não, para mim está muito caro. Ah, não, para mim o MXRF11 é um fundo super tranquilo, 2% de prêmio para mim já está ótimo. Então, para você, o fundo ainda está barato, porque até 12,97 você aceita pagar. Então, como eu considero 4%, até 10,21 eu costumo comprar. Então, resumindo, isso vai de cada investidor. Eu costumo usar isso como um termômetro para eu saber mais ou menos até que ponto eu estou disposta a comprar o fundo. Além do fator que eu já tinha mencionado no início do vídeo, que eu costumo aportar no que está mais para trás. Então, se o MXRF11 estiver para trás, eu aporto, independentemente do valor. Mas eu sempre dou uma olhadinha aí para saber se eu estou comprando muito acima do normal, aí eu dou uma pensada. Se não, eu continuo aportando, tá? Mas, como eu posso dizer, cada investidor tem a sua estratégia, cada investidor vai se sentir mais confiante com algum tipo de estratégia. Não existe fórmula mágica no mercado financeiro. Agora a gente vai dar uma olhadinha numa outra parte, que é realmente quanto foi a minha rentabilidade, o quanto eu ganhei investindo 12 meses no MXRF11, tá? Como vocês podem ver, a minha rentabilidade do preço médio está em 5,38%. Ou seja, sem considerar dividendos, só com valorização da cota, eu estou ganhando 5,38%, tá? Proventos acumulados, eu ganhei 112,87 centavos em 12 meses, tá? Lembrando que eu tenho 139 cotas, ou seja, 1.478,96 centavos investidos em MXRF11. Para você ver a diferença da questão do dividendo, a minha rentabilidade sem considerar o dividendo é de 5,38. A minha rentabilidade considerando o dividendo é de 19,45% de rentabilidade. O meu preço médio hoje está em 10,10 centavos. Eu vou abrir aqui para vocês a planilha e mostrar. O meu primeiro aporte em MXRF11 foi no dia 15 de junho de 2022. Eu comprei 25 cotas a um preço de R$ 9,59, tá? Já comprei a 9,69, 10,3, 10,29, tá? 10,24, 10,8, 10,2 e 10,7. Então, o aporte que eu fui fazendo mensalmente no ano passado foi em diversas faixas de preço. Então, vamos calcular hoje quanto eu ganho com o MXRF11. Como vocês viram, eu tenho 139 cotas e o último dividendo do MXRF11 foi de 12 centavos. Então, eu ganhei R$ 16,68 do MXRF11, tá? Ele é apenas um fundo que eu tenho. Na minha carteira hoje eu tenho 11 fundos, tá? E a minha rentabilidade geral da carteira em dividendos de fundos imobiliários gira em torno de 0,9 ao mês. Tá? Essa é a faixa que eu estou conseguindo receber com a minha carteira de dividendos, porque vai ter o dividendo de todos os FIIs da minha carteira e a média da rentabilidade mensal de dividendo está em torno de 0,9. Com R$ 1.478 investidos no MXRF11, eu consigo tirar quase R$ 17 de dividendo, que é 1% ao mês. Isso vai da sua exposição ao ativo. O MXRF11 não é um fundo que eu estou muito posicionada, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre outros fundos imobiliários que estão na minha carteira, eu posso fazer um vídeo igual a esse, detalhando passo a passo, mostrando e falando mais sobre o fundo. Então, para finalizar, sim, a gente pode concluir que o MXRF11 ele é um bom fundo, ele é bem gerido e ele tem uma boa carteira. Então, se você parou, analisou, gostou do fundo, não tem por que não adicioná-lo na sua carteira. Lembrando que isso não é uma indicação de investimento. A gente está aqui só para compartilhar as nossas experiências. Só que não se limite apenas a ele. Enquanto você começa aí colocando o seu pé no mercado de fundo imobiliário, estude outros fundos. Tem diversos outros fundos bons também, que pagam bons dividendos, que com certeza pode fazer parte ali da sua carteira. Não esqueça disso. Se você quiser um vídeo melhor, mostrando outras formas de você ir gerenciando a sua carteira, de você saber como conciliar, né? Porque não adianta a gente só comprar um fundo ou então ficar perdido, não saber se comprar um, se investe no outro, se compra os dois ao mesmo tempo, o que que dá para fazer. Então, se quiser um vídeo para dar uma ajuda, né? Não ensinar, porque eu também estou aqui aprendendo, estou aqui compartilhando a minha experiência. Então, se você quiser um vídeo para gente poder conversar melhor e traçar uma estratégia para ir montando uma carteira de fundos imobiliários, você pode deixar nos comentários que eu vou ler e com certeza trarei muito mais vídeos aqui para vocês. Então, se vocês curtiram,
deixem um like, deixem um comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, porque a gente só está começando e eu vou ficar muito feliz trilhando esse caminho e compartilhando as experiências dos nossos investimentos com vocês, tá? Um beijão e até o próximo vídeo.